Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, ok? Desejo a você um ano abençoado, cheio de vitórias e conquistas, tá bom? Lembrando que para termos vitórias e conquistas, temos alguns passos, algumas coisas a percorrermos durante o ano, dificuldades a vencer, e só assim conseguimos conquistar aquilo que queremos, amém? Mas com fé e determinação, acredito que nós vamos conseguir. Gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje. A palavra se encontra no livro de Atos, capítulo 6. A partir do versículo 1, a história do jovem que fez uma grande diferença e deixou um grande exemplo desde aquela época até os dias de hoje, ok? A palavra de Deus no livro de Atos 6 vai dizer que naquela época a palavra do Senhor ela se multiplicava a cada dia e essa palavra trazia muitas vidas para o Evangelho de Cristo. Mas os apóstolos chegou um certo momento que eles se sentiram sobrecarregados. Eles precisavam pregar a palavra e também precisavam servir as mesas. E de certa forma isso ia ficando bagunçado, né? Então houve a necessidade de se organizar a casa. Houve a necessidade dessa organização. E dentro dessa organização da casa de Deus, os apóstolos chegaram até as pessoas da igreja, digamos assim, e pediu para que eles escolhessem no meio da igreja, 7 varões. Escolhessem 7 varões. Existiam alguns critérios, para que fossem selecionadas essas 7 pessoas ou esses 7 varões. Um dos critérios que os apóstolos pediram que fosse analisado é que fosse escolhido entre eles um varão de boa reputação. Que fosse de boa reputação. Esse é um critério base para que fosse escolhido esse varão. Então, a igreja em si já faz uma autoanálise de quem seriam esses varões que teriam essas características que os apóstolos solicitaram. E dentre esses varões, dos 7, eu gostaria de destacar um, que foi o Estevão. O que eu aprendo e trago para a minha vida, através da vida e do exemplo de Estevão, é que ele estava sendo instituído diácono naquele momento. Ele estava sendo separado para servir às mesas, enquanto os apóstolos iriam pregar a palavra de Deus, iriam se dedicar à oração e à palavra de Deus. Mas o que eu aprendo com Estevão e trago para mim, até nos dias de hoje, é que Estevão ele não se contentou somente em servir às mesas. Isso serve para nós nos dias de hoje de uma forma muito maravilhosa, Porque às vezes nós nos acomodamos nas funções eclesiásticas que recebemos e muitas vezes não desempenhamos e não evoluímos na obra de Deus, E esse é realmente o desejo do nosso Deus, é que nós tenhamos essa evolução, na obra de Deus. Vamos fazendo, e o cristão ele vai evoluindo na obra do Senhor, O que eu acho interessante de Estevão é que ele não se contentou em apenas servir as mesas,
como assim ele foi designado. Se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ver que Estevão, ele pregava também a palavra de Deus. Estevão, ele manifestava a palavra de Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha muita sabedoria para manifestar a palavra do Senhor, né? E era um dos critérios que os apóstolos pediram, solicitaram, para que quando a igreja fosse fazer essa seleção, fosse verificado isso, né? Que seria um varão, o varão teria que ter uma boa reputação, o varão teria que ser cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos absolutamente nada. Nós somos, como dizem por aí, lata vazia, né? Muito barulho, pouco conteúdo. Muito barulho e pouca edificação, né? Porque nós oferecemos algo de nós mesmos, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós oferecemos uma mensagem, um testemunho, verdadeiramente como foi o testemunho do irmão Estevão, né? Um varão de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e com sabedoria, porque os apóstolos disseram que queriam essas características para que ele se constituísse ele sobre aquele importante negócio, né? Ou seja, servir as mesas é importante, toda a obra ela é importante, né? Não adianta nós menosprezarmos, né, o irmão que fica na portaria da igreja, recepcionando as pessoas. Não adianta nós esnobarmos as pessoas que fazem a limpeza da igreja. Toda a obra, tudo aquilo que é desenvolvido, desempenhado na obra de Deus é importante, é muito importante que nós tenhamos isso em nossa mente. Então Estevão, ele é um varão que deixou esse exemplo, né? Estevão, acredito que ele foi daquele varão que diz assim: eu vou servir as mesas, mas eu também vou orar. Eu vou servir as mesas, vou limpar o chão, eu vou organizar as coisas, mas eu também vou estudar a palavra. Eu quero aprender da palavra. Eu quero ser alguém que tenha a sabedoria da palavra de Deus, porque eu também preciso pregar, porque eu preciso evoluir na obra de Deus, né? E Estevão, ele era um varão deste formato, com esse testemunho, né? E o que me deixa mais alegre na história de Estevão, um varão que deixa um exemplo, embora foi morto apedrejado, mas por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, o que me deixa alegre é que Estevão estava pregando a palavra do Senhor, né? Estava pregando a palavra do Senhor no momento em que a igreja estava sendo perseguida, mas em momento nenhum, em momento algum, ele se recusou a pregar a palavra do Senhor. Estevão estava manifestando a palavra de Deus através do conhecimento que ele obtinha, né? E Estevão não recuou quando os principais, né, daquela época das sinagogas se levantaram contra ele, porque ele manifestava a palavra de Deus, a palavra de Cristo, né? Então se levantaram ao ponto de terem que mentirem, né, caluniarem o nosso irmão Estevão. Por quê? Porque Estevão pregava uma palavra que não tinha como contestá-la, né? Tamanha era a sabedoria que havia na vida de Estevão. Então Estevão pregava com sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. Nós formos observar a palavra de Deus em Atos 6 e o versículo 15, nós vamos ver que
Quando Estevão pregava, aquelas pessoas viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Eles fitaram os seus olhos em Estevão e viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. É um exemplo maravilhoso, irmãos. E no momento da sua morte, ele olhou para os céus e viu o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Estevão é um exemplo maravilhoso. Você pode ler todo o texto em Atos 6 e refletir nessa mensagem. E que nós possamos fazer uma autoanálise das nossas vidas e pensarmos, será que nós estamos parecidos com o nosso irmão Estevão? Como é que eu estou desempenhando a minha função na igreja? Como é que eu estou desenvolvendo a minha função na igreja? Eu estou fazendo com motivação? Eu estou fazendo apenas por fazer? Que você reflita e que essa mensagem ela traga transformação para a minha e para a sua vida. Que nós possamos ser pessoas que as pessoas olhem em nós e verdadeiramente elas percebam e vejam o brilho do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Porque esse é o intuito da palavra de Deus, de transformar as nossas vidas, nos arrebatar, para o rebanho de Deus e para que nós possamos fazer alguma coisa na obra dele. Que você possa meditar nessa palavra, para que nós tenhamos um ano abençoado, um ano de dedicação à obra de Deus, um ano onde nós busquemos a consagração em oração a nosso Deus, em jejum, para que nós tenhamos ou sejamos vistos como pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e a sabedoria do Senhor nas nossas vidas. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Que esse ano seja um ano cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro na sua vida, depois na minha vida. E que essa palavra, ela seja para todos. Para todos. Espero que você não ouça somente por ouvir, mas que nós possamos ouvir e praticar essa palavra. Tá ok? O nosso irmão Estevão deixou esse testemunho para nós. Um forte abraço a você e fique com o nosso bom Deus.